A provação revela o coração, a murmuração revela o coração. Deus prova o coração. Leiamos Êxodo capítulo 15, a partir do verso de número 22. Que Deus nos ajude, irmãos, com a sua mensagem. Deus ilumine nossa mente, nosso coração, onde você está aí. Que o Senhor ilumine seu coração, que os seus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. O quanto Ele é misericordioso, maravilhoso, poderoso e perfeito. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22. Vou ler até o verso número 27. Diz assim a palavra de Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua bendita palavra, sua bendita revelação. Meus irmãos, passando mais uma vez um tempo difícil, agora com esta segunda onda, pessoas estão com muito medo de serem infectadas pelo coronavírus. Muitas mortes. Agora estamos impedidos de nos reunirmos presencialmente. Mas o fato é, irmãos, nós não temos controle sobre nada. O que nós temos que pensar é que Deus está no controle de tudo isso, e a nossa vida está nas mãos do Senhor. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? A não ser obedecer às autoridades, a não ser obedecer às instruções médicas quanto ao distanciamento e tudo mais. Fora isso, não podemos fazer absolutamente nada. Portanto, a única coisa que podemos fazer é jamais nos desesperarmos. Isso não pode acontecer conosco, mas temos a consciência de que a nossa vida está guardada nas mãos de Deus. E jamais, irmãos, podemos fazer como o povo de Israel fez quando Deus os tirou do Egito. E podemos aprender muito com esse comportamento, que foi reprovado por Deus. Mas vamos lembrar, no limite da saída de Israel para o deserto, aconteceu algo que eles não esperavam. Estavam já lá na ponta do Mar Vermelho, era só atravessar e seguir caminho. Mas vem uma ordem de Deus. Deus ordenou que o povo seguisse por outro caminho. E a tão sonhada liberdade se tornou em uma fuga desesperada. Sim. E por quê?
porque o Senhor os conduziu para um caminho em que eles se viram cercados de montanhas, e o portão para a saída era o Mar Vermelho. Então o que fazer? Vamos voltar para trás. Mas ao olhar para trás, lá vem o exército furioso de Faraó. O povo entrou em desespero. Desespero, irmãos, é um estado de espírito que faz com que alguém acredite estar num momento sem saída, em total desesperança. E isso fica claro quando eles disseram para Moisés: você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto? Êxodo 14, verso 11. Mas o que aconteceu? Deus converteu o desespero do povo em uma grande alegria. Deus deu a eles a vitória final sobre um inimigo inveterado, antigo, atroz. Deus deu a vitória final sobre esse inimigo. E houve grande celebração, uma grande festa, com canções. Aliás, se você ler as últimas linhas do Cântico de Moisés, veja só o que ele cantou. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Capítulo 15, verso 19. Só que, irmãos, a vida precisa continuar. Não dá para ficar só cantando em festa. A vida precisa seguir. Os israelitas seguem em viagem rumo ao deserto. Mas o que acontece? Novas necessidades surgem. Eles precisam de água para saciar sua sede. E então, o que acontece com eles? O Senhor provê água para manter vivo o seu povo no deserto. O Senhor provê água para manter vivo cada israelita. Meus irmãos, aprendemos com as experiências de Israel no deserto, primeiro, que a vida não é uma canção longa e continuada de triunfo, mas não é. Oxalá se fosse. Agora não. O fato é que, quando nós não temos aquilo que necessitamos, rapidamente o nosso coração revela o quanto nós somos inconstantes. Como a nossa alegria logo se torna em tristeza, em decepção. Aliás, vocês pararam para pensar que as decepções dos israelitas, que ocorreram com frequência, estavam ligadas às coisas triviais desta vida, e não a coisas essenciais, e não de fato a realidade da vida, mas as decepções do povo sempre estavam ligadas, conectadas com coisas triviais da vida. Eles não podiam beber água de Mara. E nós não podemos aqui, irmãos, perder de vista que é o Senhor que está conduzindo o seu povo, conduzindo o seu povo por um caminho que Ele mesmo pavimentou, que Ele mesmo traçou, cada parada, cada detalhe.
Então é Ele que está conduzindo o povo. Quando o povo se desviou lá no início, foi Ele quem mandou. Foi Ele quem está guiando o seu povo no deserto através da vida de Moisés. Não podemos perder isso de vista. E nesse caminhar com o Senhor colocará o povo à prova por muitas e muitas vezes. E somos informados que após o povo ter celebrado a redenção dada por Deus, por meio de cânticos de Moisés e de Miriam, o que diz o texto? Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias no deserto e nada de água. Uma longa marcha, calor escaldante, cansaço, e tudo isso faz com que desencadeie então um conflito. O próprio Deus gera esse conflito no meio do povo. O próprio Deus. Há um conflito. Mas esse conflito vai aumentar, por quê? Não tem água, mas de repente chega água. Acharam água. Só que eles não podem beber. A água é amarga. Não podem bebê-la, por ser amarga. E a narrativa diz que o povo então murmurou, reclamou. O povo murmurara contra Moisés. E o que Moisés faz? Clama ao Senhor. E o Senhor amorosamente, pacientemente começa a trabalhar a fé de seu povo. Deus começa a forjar a identidade de seu povo. Porque a vida, irmãos, é assim. Nós temos que prosseguir com a vida. E por muitas vezes com a ausência de coisas boas. E muitas vezes, quando acontece isso, nós somos provados por Deus. O povo murmurou, reclamou 3 dias, porque estavam 3 dias sem água. Mas certamente, irmãos, chegará um tempo em que o povo de Deus, mesmo quando passarem por necessidade, ao invés de murmurarem, serão gratos. Serão gratos pelo fato de suas vidas dependerem de Deus. Serão gratos até por um copo de água, porque é dádiva do céu. Deus, Ele não falhou no seu propósito quando levou o povo para o deserto. Então veja, as decepções do povo de Israel sempre estavam ligadas com coisas triviais da vida. Mas aprendemos também que as decepções da vida, com muito mais frequência, levam as pessoas a murmurarem do que se voltarem para Deus, do que orarem a Deus, do que agradecerem a Deus. As decepções da vida mais frequentemente levam os homens à murmuração do que à oração. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E assim, desta forma, os israelitas deram lugar à murmuração. Apenas um homem, irmãos, quantas pessoas estavam lá? Milhares e milhares de pessoas. Interessante, apenas um homem entre eles orou ao Senhor. Infelizmente,
A murmuração se tornou uma característica dos israelitas, que por sua vez revelou uma profunda incredulidade em seus corações. Moisés era o líder que Deus levantou para guiar o povo pelo deserto, sob o seu comando. E a murmuração foi dirigida a Moisés, mas na realidade, irmãos, toda murmuração é contra o próprio Deus. Porque Moisés estava dirigindo o povo sob o comando do Senhor. E ao agirem assim, os israelitas tipificam toda a humanidade. Por essa razão, eles servem de exemplo e advertência. Eles servem de exemplo e advertência para nós. Aliás, quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo. Paulo escreveu sobre isso em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. No verso 10 ao 11 ele diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O fato, meus irmãos, é que a murmuração ela é mais natural do que a oração, do que a gratidão. O murmúrio os deixou surdos à voz de Deus, cegos ao agir de Deus. As pessoas murmuravam com as decepções da vida, eles murmuravam por coisas triviais, não conseguiam recordar o quanto Deus já havia feito por eles, no passado, ou muito próximo, não é? Teria sido certamente uma grande bênção se estes israelitas tivessem se lembrado da forma gloriosa e poderosa que Deus havia feito para livrá-los da escravidão cruel e dura do Egito. A severa escravidão no Egito. E Deus os fez passar pelas águas a pé enxuto. Mas não, irmãos, vejam, a única coisa que eles viam eram as águas amargas, e murmuraram. O povo agora se mostra um povo cruel, um povo covarde. Eles cobram Moisés como se ele fosse o culpado pelas águas estarem amargas. Moisés padecia da mesma sede, Moisés padecia do mesmo cansaço, Moisés padecia do mesmo sofrimento. O fato que Moisés está ali para o bem, para a felicidade daquelas pessoas. Mas a única coisa que eles veem é as águas de Mara. Moisés era um homem comum, só que ele encontrou um refúgio na oração. E Deus deu água ao povo pela intercessão de Moisés. Então veja, através da intercessão de Moisés, o que Deus estava ensinando para o povo? Que através da oração e da intercessão de Moisés, Deus estava abençoando aquele povo. E a ajuda do povo não era natural deste mundo. A ajuda para o povo não era de nenhuma forma um socorro por qualquer tipo de pessoa, ou porque Moisés achou uma planta que tinha uma química, e então aquela química agiu na água, ela ficou doce. De forma alguma, isso foi favor do céu,
foi obra de Deus, foi um milagre de Deus, é a ação de Deus para preservar o seu povo, para sustentar o seu povo. Nós lemos que Moisés chama ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Verso 25. E aí, irmãos, finalmente o conflito é resolvido. De uma forma milagrosa, o Senhor supre uma grande necessidade do povo. E vocês vão perceber que tem uma próxima parada, em Elim, onde há muitas águas, diz Moisés, 12 fontes de águas, e acamparam juntas das águas. Portanto, o Senhor é quem provê de maneira milagrosa água para o seu povo, no meio do deserto, para mantê-los com vida. Moisés orou quando o povo murmurava, quando o povo murmurou. E em resposta à intercessão de Moisés, o recurso da parte de Deus foi revelado a eles. As águas se tornaram doces. E é claro, né, irmãos, a árvore não tinha nenhuma virtude em si mesma. Foi um meio usado por Deus para mostrar ao povo o seu domínio sobre todas as coisas de sua criação. Quem estava ali era o Criador dos céus e da terra. E, ao acalmar os ânimos dos israelitas, o Senhor chama a atenção deles. Como é que Deus faz isso? Dando-lhes estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Por que Deus faz isso? Porque Deus começa a cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito, mas eles não podiam compreender. Mas hoje nós compreendemos. Mas o fato é que Deus tinha um propósito maravilhoso, um propósito santo para o seu povo. Deus os provou. E o que Deus faz? Deus, ao suprir as necessidades do povo, ao abençoar o povo, Deus exige um comportamento. Deus exige fidelidade do seu povo. Aliás, foi para isso que Deus veio. Deus desceu para tirar o povo do Egito, para conquistar o amor do seu povo, para conquistar a obediência do seu povo, para que eles tenham vida. O Senhor chama a atenção deles, dando-lhes estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus exige fidelidade do seu povo. E Deus, através de Moisés, ensina ao povo que a coisa mais importante da vida deles era o quê? Ouvir a voz de Deus, obedecer às suas leis. Isso era o mais importante, isso era vital para o povo, e é isso que Deus está ensinando para o povo. Porque somente desta forma eles desfrutariam das maravilhosas bênçãos de Deus. E ali Deus faz uma promessa a eles. O Senhor prometeu não enviar maldições sobre eles, desde que eles observassem os estatutos do Senhor. Então o Senhor disse: pois eu sou o Senhor que te sara. Em primeiro lugar, irmãos, as enfermidades aqui de Deus referidas por Moisés, as enfermidades se referem às pragas em geral que Deus enviou aos egípcios. Mas existe algo muito mais profundo aqui. Certamente a cura de que Deus se refere aqui aponta para o Cristo de Deus. O Cristo de Deus que levou sobre si todas as nossas enfermidades.
por meio de suas feridas fomos sarados, como profetizou Isaías no capítulo 53. E veja então que a história seguinte, Deus prova de novo o seu povo. Deus primeiro, Ele vai dar comida, Ele dá comida para o seu povo, em forma de maná e cordonizes, para se fartarem. O Senhor provê água para o seu povo, em meio ao deserto, para mantê-los com vida. E Ele começa então a ensinar a Israel sobre o seu comportamento futuro. Eles serão provados novamente. Eles deveriam aprender a confiar no Senhor, como o único provedor, como o único sustentador da vida, seja lá em que circunstância for. E o objetivo dessas narrativas, a princípio, foram para ensinar Israel a confiar no Senhor, para promover sustento, que promove sustento em tempos de seca e de fome, mas para motivar também Israel à obediência, em gratidão a Deus. Mas infelizmente, eles foram mais uma vez provados por Deus em Refidim, onde não havia água, e lá eles tentaram o Senhor. Por isso que chama-se Meribá, tentação. Eles tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor entre nós? Veja que coisa terrível. Foram reprovados por Deus e proibidos de entrarem na terra da promessa. Portanto, irmãos, nós aprendemos que o deserto foi o lugar que Deus escolheu para se revelar ao seu povo. Os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto, eles eram contados como um período de estreita aproximação com Yahvé. Eles estavam atrás de comida, eles estavam atrás de bebida, eles estavam atrás de bens materiais, mas eles deveriam compreender que eles precisavam de algo muito mais vital que água e pão. Porque assim como a água e o pão são essenciais para manter o corpo vivo, eles deveriam aprender que a palavra de Deus é essencial para dar vida à alma. A alma só pode ganhar vida com a palavra de Deus. E é isso que eles deveriam aprender, sobre aquilo que é mais essencial na vida. A palavra de Deus é que dá vida verdadeira, que dá sentido para as pessoas. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus revelou ao povo o seu propósito quanto ao seu supremo bem para eles. E esse bem viria através da obediência à sua palavra. Nós lemos em Deuteronômio 8, a partir do verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para saber o que estava em seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem,
mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Versos 2 e 3. E veja que Deus, Ele não fracassou no seu intento. O Senhor fez realizou exatamente aquilo que Ele havia planejado. Tirar o seu povo da escravidão, conquistar o seu amor e a sua obediência. Mas jamais o povo poderia fazer isso se Deus não tivesse entrado com a sua providência. O evangelista Mateus registrou em seu evangelho que Jesus, após ter sido batizado, foi levado para o deserto para ser tentado. Jesus passou 40 dias no deserto. E isso tipificando o quê? Um novo êxodo. Uma recriação. Os 40 anos de Israel no deserto, os 40 dias que Jesus passou sendo tentado no deserto, representam os 40 anos de Israel no deserto. E onde Jesus estava não havia água, não havia pão, e Jesus não murmurou. Ao ser tentado pelo diabo, depois de ficar não 3 dias, mas 40 dias, o tentador se aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus cita exatamente o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Portanto, irmãos, Moisés, ele foi o líder a quem Deus usou para conduzir o seu povo da escravidão do Egito e para levá-los à terra prometida. E como líder e redentor do povo de Deus, Moisés é um tipo de Cristo, que leva o seu povo para longe da escravidão do pecado, para a nova terra que havia sido prometida pelo Pai. E veja, quando o povo estava morrendo de sede e não podia beber das águas de Mara, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E o que Moisés fez? Moisés clamou ao Senhor. Moisés é o mediador que fala a Deus em favor de seu povo e que da parte de Deus provê água fresca para o seu povo no deserto, a fim de sustentar-lhes a vida. Como mediador, Moisés é um tipo de Cristo. O mediador que intercede em favor do povo e oferece ao povo água viva, para mantê-los vivos eternamente. Em Mara, o Senhor providenciou água que manteve com vida a Israel, pelo menos por alguns dias. Em contraste, Jesus Cristo oferece água viva, que mantém as pessoas vivas por toda a eternidade. Conforme as palavras do Senhor: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, verso 14. Portanto, meus irmãos, seguindo com a nossa vida, eu e você podemos ter ausência de coisas boas e necessárias por um tempo.
podemos perder o emprego, podemos ficar sem cultuarmos presencialmente por um tempo, podemos perder a saúde, podemos perder as riquezas, mas, diferentemente daquele povo murmurador, nós entendemos que Deus supriu nossa maior e mais vital necessidade, e foi em Cristo, nos dando vida na alma, nos dando vida de verdade, vida eterna. Portanto, jamais haja em nossa boca qualquer tipo de murmuração. Jamais. Não murmure. O povo murmurou. Deus escolheu lá, colocou um líder para conduzir o povo. O povo murmurou. Nós murmuramos por qualquer coisa. Não murmure, meu irmão, mas seja grato a Deus. Aconteça o que acontecer. Seja grato pela sua liderança. Não murmure, agradeça a Deus, porque tudo o que acontece no meio do seu povo é por direção, por vontade dEle. Podemos perder saúde, sim. Por um tempo podemos ficar privados de coisas que nos fazem muita falta, mas em momento algum devemos murmurar, mas sim dobrarmos os nossos joelhos em gratidão, em obediência a Deus e aguardarmos com paciência a vontade do Senhor. Então, irmãos, encerrando, assim como Deus proveu para as necessidades de vida de Israel no deserto, Deus em Cristo provê para as nossas necessidades vitais hoje. E aí eu encerro com as palavras de Jesus, encorajando o seu povo a descansar, a confiar em Deus. Jesus disse: não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém.